Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especialíssimo aqui no NS Soccer, um vídeo sobre a volta da Champions League aqui na tela para vocês. A gente vai trocar uma ideia sobre essa temporada de grandes surpresas, né? A gente teve a classificação do Benfica em primeiro no grupo do Paris Saint-Germain, a gente teve um Liverpool com dificuldades, principalmente no confronto direto contra o Napoli. A gente teve um Manchester City que não foi 100% como se imaginava. Então a gente vai trocar uma ideia sobre essa primeira fase e também, é claro, sobre a próxima fase ou sobre o que esperar da próxima fase, tá? E para isso, para além de a gente mostrar os gols, trocar uma ideia no geral, vamos mostrar algumas estatísticas para vocês, que vocês já estão acostumados aqui no canal, tá bom? Então vamos começar por elas, pela estatística. As demandas do jogo para vocês aí na tela. Vou posicionar mais centralizado aqui. Toque. Seguinte, pessoal. O que é importante a gente observar ao longo da primeira fase, da fase de grupos da UEFA Champions League? Tá? Conversão de chute para gol é o mais importante. Isso vai acontecer basicamente em toda a competição. Tá? Então, assim, em toda a competição que você estiver vendo, é muito provável que a conversão de chute para gol seja um dos critérios ou o critério mais importante. Tá? Além disso, onde também estão os pontos que são necessários a gente observar. Finalização, chute, principalmente de dentro da área. Então, chutar muito de dentro da área é muito importante. Tá? E também, nesse cenário, o passe para o meio-campo também se torna uma variável importante. Então, a equipe tende a trabalhar essa bola mais no meio-campo e encontrar a finalização de dentro da área, ou seja, o último terço do campo você ataca com um pouquinho mais de velocidade, aquele terço do meio você usa para trabalhar, seja ele ou a defesa. Tá? Tanto que a gente tem um maior grau de importância aqui no meio campo e também na defesa e quase zero no ataque, porque a intenção é que você ataque com menos passes no último terço de campo mesmo, você consiga progredir de maneira mais rápida. Tá? Nas ações de defesa, você acaba tendo uma vantagem para as equipes que conseguem bloquear o chute, ou seja, o chute do adversário ele é bloqueado pelo teu zagueiro, pelo teu defensor de maneira geral, ou ele passa a ser defendido pelo teu goleiro. Tá? Então, essas são variáveis de defesa que a gente precisa ficar atento. Iago, converter passe em chute que você sempre fala aqui no canal não é importante na Champions? Nessa primeira fase não foi uma das coisas mais importantes, não. Tá? Por quê? E aí talvez seja o grande ponto que a gente possa trocar uma ideia nesse sentido. Quando a gente observa a Champions League e outras competições, a gente passa a observar uma competição de nível diferente. Né? Então, quando eu falo de nível diferente, é o seguinte. Quando a gente observa os jogos, e quando a gente vai observar todos esses jogos que estão aí na tela para vocês, há uma característica que é muito importante. Há uma discrepância entre as equipes. Então, a primeira fase da Champions, assim como ocorre na primeira fase da Copa do Mundo, por exemplo, você tem uma distância muito grande entre a equipe que classifica e a equipe que não classifica. Se na Copa do Mundo essa distância em 3 jogos já fica muito marcada, com jogos de ida e volta, você deixa isso muito claro. Então você tem equipes muito características que vão ficar na fase de grupos e equipes muito características que vão avançar nesses confrontos, tá? Iago, isso é um absurdo, posso estar exagerando, fato. Não estou, e isso é importante a gente ressaltar. Então, vamos de novo dar uma olhada não só nesses lances que aí ficam mais claros, porque a gente vai ilustrando aquilo que a gente está falando, né, numericamente, né? A facilidade de marcar gols, a conversão desses caras, o número de finalizações, mas também a gente trocar uma ideia sobre a parte mais estatística desses números. Tá? Eu vou colocar na tela para vocês aqui, e aí eu vou até colocar essa câmera que fica melhor aqui, essa câmera de competências essenciais aqui embaixo, que vocês podem ver, mas a gente não vai falar especificamente de tudo que está aqui. Tá? A gente vai falar sobre o gráfico e eu estou só movendo a câmera aqui para facilitar para vocês. Em amarelo, esse destaque em amarelo aqui no canto, a gente tem as equipes que classificaram. Tá? A ordem é de pontuação. Tá? Eu sempre organizo a planilha por pontuação. Então, a gente tem aqui embaixo, entre as equipes que não classificaram,
Quanto mais claro tiver esse esverdeado aí no meio, menos a equipe faz essa ação. Quanto mais escuro estiver, mais a equipe faz a ação. Então vocês podem ver, por exemplo, que entre as equipes que não classificaram, há uma cor muito clarinha, muito clara, né? Você tem equipes aqui onde a cor é muito clara. Tá? E esse é um ponto importante destacar. Nas ações que a gente falou que eram ações importantes para o jogo, você tem equipes com cor muito clara, ou seja, que fizeram poucas vezes isso. Quando você olha para a parte de cima, você pode ver que o verde já escureceu. Por que o verde vai escurecendo? Porque esse verde vai caracterizando as equipes que classificaram. Então você tem um confronto entre uma equipe muito forte e uma equipe menos forte, e esse confronto de fato é característico. Você consegue bater o olho e saber qual é a equipe muito forte e qual é a equipe menos forte. Essa é a fase de grupos de qualquer competição, Champions, Copa do Mundo. Geralmente é fácil você identificar, porque há uma discrepância muito grande na maioria dos jogos. É claro, Bayern de Munique, Barcelona, talvez você tenha menos. Mas Benfica e Paris Saint-Germain é um pouco mais próximo, né? Então talvez tenha um pouco menos. Agora, quando você vai colocar, por exemplo, os jogos do Rangers, você sabe muito bem a diferença entre um e outro. Do Vitória Pilsen, você sabe muito bem a diferença entre Bayern de Munique e Vitória Pilsen. Você consegue discriminar um do outro sem grandes dificuldades, tá? Olhando o jogo. E nos números isso vai refletir também claramente, tá? E aí, para esses confrontos dessa semana, né, a gente está olhando isso e eu estou vendo, fazendo esse vídeo no dia 10, né, na sexta-feira, a gente tem o confronto pautado nos dados da primeira fase, né? Aí o Bayern de Munique em laranja e o Paris Saint-Germain em azul, e é óbvio que você tem uma vantagem muito grande para a equipe mandante do jogo, para a equipe do Bayern de Munique. Então o Bayern de Munique tem uma vantagem muito grande, né, nesse confronto da Champions League. Essa vantagem parte de uma equipe que vai ficar o mesmo tanto com a posse de bola, né? Aliás, desculpa, equipe visitante. Eu falei mandante, no caso é visitante, tá? O Bayern de Munique é visitante nesse jogo. Você tem uma vantagem muito grande do Bayern de Munique, porque é uma equipe que vai ficar com a bola tanto quanto o Paris Saint-Germain, ou seja, uma equipe que eles vão revezar essa posse da bola, dependendo do período do jogo. Mas você tem uma taxa de conversão de passe para chute maior para o Bayern de Munique, você tem um número de finalizações em tese maior para o Bayern de Munique, e você tem, é claro, uma conversão ali de chutes para gol muito próximo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Onde está a vantagem do Paris Saint-Germain? Está no mando de campo. Então, essas vantagens que você passa a ter no mando de campo, elas existem. Até mesmo na Champions League e até mesmo entre as grandes competições, entre os grandes clubes. Então, nesse cenário, a única vantagem que o Paris Saint-Germain leva é, de fato, jogar em casa. Então, se o Messi ainda não estiver jogando, a gente não sabe, eu estou fazendo essa gravação na sexta-feira, né, há a especulação do Messi não jogar. Se o Messi não estiver jogando, o Paris Saint-Germain precisa levar esse jogo vivo para Munique. Mas a grande vantagem no confronto como um todo é da equipe alemã. Tá? Outro confronto que a gente vai ter nessa terça-feira, né, é entre a equipe do Milan, né, o Milan que não fez uma excepcional fase de grupos, né, o Milan jogando contra o Tottenham, que foi outra equipe que passou muita dificuldade na fase de grupos. Né? Então a gente está olhando para essas equipes, para Milan e Tottenham, e aí sim a gente consegue observar um confronto muito equilibrado. Né? Se a gente falou do outro confronto, é muito difícil apontar favoritismo. É claro, pela campanha e até pelo jeito como jogou, a equipe do Tottenham tem um pouco mais de favoritismo por conta das finalizações de dentro da área, que ela gera um pouco mais, ela consegue ficar um pouquinho mais com a posse da bola e gera um pouquinho mais de finalização, mas a equipe do Milan e a equipe do Tottenham tem um confronto muito equilibrado entre eles. Né? Então, quando a gente estiver olhando essas duas equipes atuando, a gente está olhando, ao longo dessa primeira fase da Champions League, duas equipes que atuaram de uma maneira muito próxima uma da outra. Né? Duas equipes que tiveram uma atuação muito próxima entre elas. Né? E isso é importante a gente ressaltar nesse momento. Tá? E também, aí já observando outro confronto, pegando os confrontos da quarta-feira também, para a gente passar por toda a semana, a gente vai ter o Clube Bruges, né, que vai jogar também contra o Benfica que surpreendeu a maioria das pessoas
por ter passado em primeiro, né? A gente esperava que o Paris Saint-Germain tivesse passado em primeiro, o Benfica passa em primeiro, né? E aqui você tem de novo um confronto mais desequilibrado, né? Com a vantagem muito grande da equipe do Benfica, o Benfica em azul, o Bruges em laranja, tá? Então você tem um confronto mais desequilibrado, confronto bem favorável à equipe portuguesa, que levou entre as possibilidades de segundo colocados ali que ele poderia pegar, deu uma certa sorte, né? Pegou o Clube Bruges, que é um clube difícil de se enfrentar, não vai ser um clube fácil, mas poderia ter pego, por exemplo, né, o próprio Borussia Dortmund, que a gente vai falar agora, ou outros que também estariam ali disponíveis para enfrentar a equipe do Benfica. Tá? Pegando o último confronto desta quarta-feira, a gente vai ter justamente o Borussia, né, o Borussia Dortmund, que dos classificados foi o que menos teve ponto, então a gente entender a dificuldade dessa equipe na conversão de pontos, contra a equipe do Chelsea, né? O Chelsea que classificou em primeiro do seu grupo. Tá? E aqui você tem, e o Chelsea sofre muito disso na temporada inteira, você tem um jogo muito favorável para o Chelsea, com mais posse de bola, com uma taxa de conversão muito próxima de passe para chute, uma construção de uma quantidade maior de finalizações dentro da área da própria equipe do Chelsea, mas o Chelsea ao longo da temporada, seja na Champions League ou na Premier, vem sofrendo muito com essa questão de conversão de chutes para gol. Então eles não criam situações ideais de conversão, isso tem prejudicado bastante. Então nessa volta da Champions, o que a gente pode esperar? Que tudo isso que eu falei possa de fato ocorrer em alguma escala, tá? Mas que é importante a gente fazer depois, ao final da Champions, uma separação das fases. A gente está olhando os dados da fase de grupos para tentar prever uma fase eliminatória. É muito provável que na fase eliminatória haja um comportamento diferente, uma demanda diferente de jogo. Aconteceu isso na Copa do Mundo, a gente viu aqui também. É necessário que a equipe saiba se adaptar a isso e a gente vai conseguir ao final da Champions, ou pelo menos ao avançar das fases ali, a gente deve conseguir separar isso e trazer para vocês a análise do que é importante na competição, olhando ela como um todo e olhando cada uma das fases de forma separada. Beleza? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Volta da Champions League sempre é muito legal e muito importante a gente trocar essa ideia. E eu vejo vocês amanhã com mais vídeo aqui no canal. Combinado? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência e carinho com o projeto. Se inscreva aqui e também deixa o teu like. É muito importante a gente trocar essa ideia e também poder saber que o projeto está agradando vocês e a gente está crescendo. Beleza? Um grande abraço e valeu!